várias possibilidades para o complemento da reabilitação, recuperação de fraturas, lesões musculares e ligamentares de tendão, algumas doenças neurológicas, como um paciente que sofreu um AVC, que além dele perder metade do membro paralisado, ele também a questão também todo cognitivo, amputações e as funções cognitivas. Para uma criança que tem um déficit de aprendizagem, você pode usar o videogame para ele recuperar essas funções cognitivas e ele conseguir retornar, talvez totalmente ou com limitação, mas ele vai conseguir alguma coisa. Vai ter algum ganho. Vai ter algum ganho. E as precauções. Se você, aí eu falo mais como terapeuta, como profissional. Se você utiliza um videogame, eu falo já com o paciente, não como jogador. Com o jogador também. Se você utiliza o videogame, se você não pratica nenhuma atividade física, nunca praticou, ou se você não faz um alongamento devido, ele pode acarretar sérios riscos à saúde, como o desenvolvimento de tendinite no ombro, inflamação de cotovelo, deixar o músculo rígido, lesões nos joelhos e outras articulações, pode desenvolver síndrome do túnel do carpo, lombalgias e câimbras. Então é necessário, quem for aqui jogar videogame, quem for dar o Wii, então o Kinect, sempre estar alongando cada membro do corpo no máximo 15 segundos. Isso mesmo serve para o profissional que vai estar aplicando. Você não pode simplesmente chegar, no nosso caso da terapia ocupacional, não pode simplesmente chegar e, peraí, vem cá, paciente, senta aqui, eu fico aqui nessa plataforma e vou ligar. Não, você tem primeiro. Você tem que ser feito, no nosso caso, passa por um protocolo avaliativo, a gente avalia, escuta, vê quais são as dificuldades e dentro de toda essa gama de informações, a gente vai buscar o jogo que se adequa a ele, né? E, como o Fábio falou, sempre procurando ter um profissional capacitado para trabalhar em cima da patologia. E não adianta você pegar o paciente e falar, não, fica em casa jogando. Não é a mesma coisa. Não vai estar verificando se você está fazendo o movimento que a gente quer. Porque o que a gente quer não é que ele ganhe o jogo, não. E sim o movimento que ele faça, ou então a função que ele esteja trabalhando. Não necessariamente ele precise estar fazendo corretamente, né? Se ele está na partida de tênis, não importa para a gente que ele vá fazer, não, ele vai, não, você está dando saque errado. Você tem que jogar a bola cruzando para o lado direito, lado esquerdo, não. A gente quer que o recurso videogame, ele apenas sirva de estímulo para que ele faça os movimentos. Então, com o tempo, ele vai conseguir fazer aquele movimento, não digo que por completo, por total, mas ele vai conseguir ter um ganho a mais do que ele chegou. Isso também depende do paciente, ele também tem que se comprometer a querer se recuperar. E assim, outro fator importante é que o paciente, se ele tem uma dor física, quando ele joga, ele esquece dessa dor. Então ele consegue fazer o movimento que a gente quer, que antes ele não fazia por causa da dor, ele nem repara, está fazendo esse movimento. É um fator muito importante também que tem, digamos, um grande ganho com isso. Contraindicação, pacientes com deficiência visual, déficit intelectual de leitura, pacientes que nunca tenham tido contato com computadores ou videogames. Isso aí é meio relativo, como eu falei no começo. A gente tem pacientes senhoras, que depois desenvolveu um vídeo, senhoras de 60 anos, mais de 60 anos, que nunca teve contato com um videogame e no primeiro contato já gostou e já usou o videogame no tratamento. Crianças e pacientes que detenham dificuldades de coordenação devido à sua consciência própria perceptiva reduzida. Pacientes hipertensos, aí também posso utilizar o paciente hipertenso. Agora você, como profissional, tem que estar verificando a pressão do paciente, está aumentando, está subindo. E pacientes que têm algum tipo de epilepsia. Relato científico, né? Assim, a literatura já faz esse estudo, principalmente em outros países. E assim, dentro de várias coisas que a gente encontra na internet, em sites e revistas específicas, por exemplo, aqui. Unidade de lesões da coluna vertebral em Chicago, internos feridos durante a guerra do Iraque em Washington, soldados feridos para a recuperação de força na Alemanha, mal de Parkinson em Geórgia, população idosa em Wisconsin. Um paciente com concentração encefálico, e quando ele usou o videogame, teve uma melhor coordenação motora grossa e fina, que são os movimentos grandes, né, e o fino.
equilíbrio e força. Também nos Estados Unidos também teve um paciente que teve uma paralisia cerebral com essa patologia, né? E com semanas de reabilitação, ele melhorou as habilidades perceptivas, controle da postura e mobilidade funcional. Conseguiu se movimentar funcionalmente para a reatividade. E na Inglaterra foi dado com pacientes vítimas de queimadura, na Inglaterra. Esse paciente, essa pergunta está muito boa, eu vou explicar para vocês. Esse paciente ele teve um acidente de trabalho, ele teve a amputação desses 2 dedos, e no caso estamos utilizando um videogame para reabilitar ele, para ele conseguir voltar ao trabalho. Talvez ele não consiga fazer a mesma função que fazer na empresa. Esse cara a gente pode reabilitar ele, para ele recuperar o movimento, para que ele possa ir outra função, e assim socialmente ele conseguir ganhar seu próprio dinheiro. E não ficar pendente da aposentadoria. Esse aqui foi um paciente nosso. Essa aqui foi uma senhora que, como eu estava falando, ela teve bursite, quem não sabe, tem uma bolsa que ele envolve o ombro. E essa bolsa começa a se desgastar, então começa a inflamar. E no caso, essa patologia foi famosa porque é a patologia de Lula, nosso ex-presidente. Então, ela quando chegou pra gente, ela falava que não conseguia fazer movimento, levantar o ombro, e uma das atividades que ela frisou muito, que ela não conseguia botar o sutiã. Então, depois que utilizamos o videogame, ela voltou a fazer essas atividades. Dá pra ver aqui que o braço dela está numa elevação bastante considerável. Para quem praticamente chegou fazendo só isso. Então, isso aqui já com algumas sessões com videogame. Obviamente, nós colocamos alguns jogos e ela se identificou mais com o boliche. Né? Essa paciente também, ela fazia atividade também com ela, fazia atividade conjunta. Ela também sofre de artrite no ombro. Essa aqui, no caso, ela está jogando basquete. Tem que falar. Ela também tinha essa limitação de ombro, ela conseguiu ir até o mais alto possível no ombro. Pode passar. Aí eu vou fazer essa foto porque é o seguinte: quem conhece que tem alguém da família que tem artrite, sabe que a paciente sofre oscilação de humor. Ela tem um humor muito deprimido, nem deprimido, é um humor crítico, é uma pessoa bem ranzinza. E dentro da atividade conseguimos tirar um sorriso da paciente. Isso para ele é muito gratificante. Que além da parte física também, tem a parte também toda emocional, tá? Você trabalha com o paciente, você se diverte naquele momento. Isso, ó. E essa senhora, assim como a anterior, elas não se conheciam. Faziam um tratamento individual, né? Não tinha esse contato uma com a outra. Quando colocamos as duas para fazerem o tratamento, começou uma competição entre elas. Isso, obviamente, tudo na maior paz, né? Tudo na boa. Para elas se divertiam bastante. Então, o quê? Passaram a ser amigas, terminou o tratamento com elas, ambas até o momento, quando terminou a recuperação dela, né? Parcialmente, porque aí nós tivemos que parar o tratamento com ela. Olha, as duas se tornaram super amigas, né? Então você vê que já teve o videogame, ele trouxe também essa parte social, né? Esse convívio social. Ele ajuda também a formar o cidadão, a ter esse convívio um com o outro, né? Se encontra para jogar videogame agora. Pelo menos a última informação que tivemos, continuavam na clínica, mas lamentando pelo fato do tratamento não ter... Porque assim, infelizmente, aí eu falo onde ele estudou, que esse trabalho que a gente fez aqui com elas foi na Universidade, Potiguar, onde ele se formou na faculdade. Infelizmente lá eles não investem muito em pesquisa. É um fator que a gente fica até um pouco triste, porque a gente queria fazer mais por eles. Então toda essa material foi da gente, foi a gente que comprou o videogame, trouxe a proposta para a universidade, para a professora, ela comprou essa ideia e fizemos o trabalho. E a universidade, que era nossa professora, foi nossa orientadora, hoje ela é a diretora do curso de terapia ocupacional lá na UNP. Então, ela está lutando para conseguir esses recursos pela própria universidade, para não ficar dependendo do aluno, porque isso para a instituição, isso não existe, é uma vergonha na verdade, né? E esse paciente, ele teve uma lesão de nervo medialunar, e assim, ele não fazia movimento com o ombro, cotovelo, antebraço, punho e dedos. Ele não teve nenhum desse movimento, foi um acidente que ele teve com o espelho. Ele brincando, quebrou o espelho
perfurou a pele, perfurou todos os nervos dele. Aqui a cicatriz, no caso. E ele conseguiu fazer essas atividades. Inclusive, o esporte, ele praticava judô, ele voltou a praticar judô, as atividades da escola. Ele era bem limitado. Né? Sim, o pai dele, ele treinava com o pai, e então para ele foi uma perda, vendo o pai treinando, né, lutando, e ele que já fazia parte desse convívio, parou. Então para ele foi uma dificuldade enorme. Então isso aqui foi mais um ganho, porque em relação às senhoras, ele não só tinha dificuldade para elevar os membros superiores, né, os braços, mas os movimentos mais finos, como simplesmente isso aqui. Isso aqui para ele fazer isso aqui, numa caneta dessa fina, para ele fazer isso aqui para ele era praticamente impossível. Ele não conseguia fazer essa pinça, que é como nós chamamos. Isso aqui foi uma dificuldade enorme. Então no final ele conseguiu obter esse ganho. Aí no caso ele está jogando boxe. Eu acho que tem um vídeo dele. Aquele primeiro é um jogo que tem chamado, aquela espada, do Resort. Isso, não Que você tem que pegar uma espada, você tem que derrubar o outro jogador para ele cair. Isso aqui é um vídeo que fizemos com ele no final do topamento. Eu acho que Ah, não passa não, Não, depois eu lembrei que ele... Não, minto. Desculpa, eu errei. Esse vídeo aqui foi de uma reportagem que fizeram com a gente, o programa cotidiano que passa na TV Tropical todo sábado. Não, mas... Vai sair.